11h29. Universitário. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 desta quinta-feira, 17 de maio de 2018. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisada hoje às 9h. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelas páginas 99 Universitária e Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais gente. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. Para muitos analistas da conjuntura política no Brasil, a mídia corporativa teve e continua tendo um papel fundamental na sustentação do golpe jurídico parlamentar que levou Michel Temer ao poder. Essa mesma mídia vem sendo constantemente denunciada por lideranças políticas, sindicais e de movimentos sociais por fazer campanha, inclusive nos programas jornalísticos, em favor de medidas que retiram direitos dos trabalhadores, como as reformas trabalhista e previdenciária. Nas passeatas, não faltam as palavras de ordem e faixas de protesto, denunciando a partidarização da mídia e a cobertura seletiva dos casos de corrupção. Os ânimos se exaltaram ainda mais depois da prisão do ex-presidente Lula, claramente defendida por setores da mídia corporativa. Desde 2016, já foram várias as manifestações em frente a prédios das organizações Globo, que mais uma vez na história do Brasil foi escolhida como símbolo do apoio da mídia a um golpe e à perseguição às forças políticas de esquerda. Não bastasse a desconfiança em relação aos grandes jornais, rádios e TVs, enfrenta-se agora nas redes sociais digitais a proliferação das chamadas fake news ou notícias falsas. Para impedir o impacto da disseminação de notícias falsas nas eleições, 20 projetos de leis tramitam no Congresso Nacional, impondo o risco de censura a produtores de conteúdo, sem a garantia de solução do problema. É diante deste quadro que o Fora da Curva de hoje pergunta: o que está acontecendo com a mídia no Brasil? Ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que a jornalista Bia Barbosa, que integra a coordenação do Intervozes, um coletivo que atua para garantir a liberdade de expressão e o direito à comunicação. Ela também foi secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FMDC, e colabora com blogs e portais de mídia independente. Bia Barbosa veio a Recife participar do 5º Encontro Nordeste de História da Mídia, que se encerra hoje. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e pelo Departamento de Comunicação Social da Universidade Católica de Pernambuco. Bia, seja muito bem-vinda ao Fora da Curva. Obrigadíssima, Eduarda. Obrigada, Andréia, também está aqui com a gente. Queria agradecer a recepção sempre super calorosa dos pernambucanos e das pernambucanas. Estou muito feliz de estar aqui. Parabenizar pelo programa que eu acompanho de longe lá de Brasília. Que ótimo. Bom pra gente. Para entrevistar a Bia Barbosa comigo, a gente convidou a jornalista Andréa Trigueiro, que é professora de comunicação da Universidade Católica e diretora do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco. Ela também faz parte da organização do 5º Encontro Nordeste de História da Mídia. A gente aproveita a presença de Andréa para agradecer aos organizadores do evento pelo apoio na realização dessa entrevista com Bia Barbosa. Obrigada, Andréa. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria Eduarda. Cumprimentar a Bia, agradecer a vocês pela divulgação de temas sempre muito relevantes para a nossa comunicação social, para o nosso jornalismo. Ao longo do programa, você pode participar da nossa enquete no Instagram. Hoje nós perguntamos: dá para confiar na mídia brasileira? No final do programa a gente comenta o resultado. Vamos ver qual é a surpresa, né, da resposta. Então, Bia, a gente sabe que o comprometimento da mídia empresarial com a defesa dos interesses da elite não é nenhuma novidade, mas parece que o golpe de 2016 trouxe isso à tona de uma forma muito escancarada, né? Como é que você vê esse processo? Acho que a mídia no Brasil, historicamente, sempre foi controlada por grupos econômicos que exploram esse espaço, que é um espaço público, né? Com fins lucrativos, né? E com interesses políticos também. Mas acho que sempre foi interessante, inclusive do ponto de vista da audiência, que esses meios de comunicação tradicionais transparecessem uma certa imparcialidade para a sociedade, porque isso é importante até do ponto de vista da credibilidade jornalística, você divulgar para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu telespectador, que você está ali trabalhando objetivamente, cobrindo os fatos, né?
Mas a gente sabe que esses grupos econômicos sempre tiveram interesses políticos na história do Brasil. Isso não é recente, como você mesmo colocou. Acho que o que aconteceu nos últimos anos foi que os meios perceberam que havia, naquele momento, naquela conjuntura ali entre 2015 e início de 2016, uma possibilidade real de se derrubar um governo democraticamente eleito. E perceberam que a sua atuação nesse processo seria fundamental para legitimar tanto a desestabilização do governo Dilma como a legitimação do governo Temer. E aí eu acho que perderam um pouco o pudor e passaram a ter... não sei se é coragem, mas enfim, houve uma decisão política clara, editorial, de tomar uma posição e de voltar principalmente o seu jornalismo e o conteúdo das suas programações mais jornalísticas para formar uma opinião pública favorável a esse processo, favorável ao impeachment, e aí passaram a se posicionar de uma maneira mais aberta. O que eu acho importante a gente destacar é que mesmo para uma parcela da população isso tendo ficado mais claro nesses últimos anos, para uma parcela da população ainda isso não está, né? Quando a gente vê os dados, por exemplo, que saíram da uma pesquisa recente, perguntando para a sociedade se foi golpe ou se não foi golpe, que 48% da população diz que sim, acha que foi golpe, mas 43% acha que não. Essa cobertura dos meios de comunicação, eu acho que ela influenciou a opinião desses dois grupos, porque o grupo que acha que não foi golpe também está baseando a sua opinião na cobertura que os meios fizeram porque eles continuam se dizendo imparciais, né? Apesar de pra gente estar muito claro que eles tomaram um posicionamento nesse processo, acho que eles continuam se dizendo imparciais. Então, eu acho que a própria leitura desse posicionamento é algo que a gente também está em disputa na sociedade. Acho que para muita gente isso ainda não está claro também, apesar de pra gente ser bastante explícito. Então, aí a gente já pode ver uma atuação sistemática da mídia em relação à pré-campanha, né? Talvez o fato mais importante nesse sentido tenha sido também a legitimação da própria prisão de Lula, né? Tentar mostrar que essa prisão era uma questão de justiça, era uma questão de acabar com a impunidade no Brasil. A gente vê uma análise do manchetômetro, por exemplo, sobre o jornal O Globo, a cobertura do Globo, sobre a votação do habeas corpus de Lula, né, mostra isso claramente, assim, como a ideia, desde o editorial até a charge, era a ideia de dizer que era a impunidade que estava sendo extinta no Brasil, né? Qual é o papel que a gente pode esperar, então, nesse contexto pré-eleitoral? Se a mídia, de certa maneira, já contribuiu decisivamente para afastar o candidato com maior número de intenções de voto? Eu acho que nos períodos eleitorais é quando esse posicionamento político dos meios de comunicação mais transparece, né? E quando eles mais se posicionam para quem faz análise de mídia, para quem estuda comunicação, para quem já tem uma visão crítica sobre os meios e consegue fazer esse tipo de leitura e de interpretação. Acho que é importante, voltando só um pouquinho na questão, acho que é importante a gente entender que não foi só a cobertura da prisão do Lula em si, acho que foi de todo o processo do Lula, que começou lá atrás, naquele primeiro episódio, em 2016, da condução coercitiva que ele sofreu em março, e que ali sim se começou um processo já de condenação pública, prévia, antecipada, do ex-presidente Lula. E que culminou, obviamente, com o momento da prisão, em que a gente viu, por exemplo, a cobertura, principalmente na Globo News, que é um canal de notícias que fica 24 horas no ar, em que todos os analistas e comentaristas da emissora só abriram espaço para vozes que estavam apoiando aquele processo que estava se concretizando naquele momento. E isso a gente viu em vários episódios nos últimos anos, nos julgamentos do habeas corpus, na condução coercitiva, no próprio dia que o Moro decretou a sentença, no dia que ele foi levado pela Polícia Federal no final, que ele foi preso e que chegou até Curitiba. É uma visão totalmente parcial desse processo e que só dá voz para aqueles que têm uma concordância com a visão editorial da empresa. E eu acho que nesse processo eleitoral a gente vai ver uma repetição do que aconteceu nas últimas eleições, nas últimas eleições presidenciais, que é o fato dos grandes grupos escolherem um determinado candidato, aquele que vai mais se alinhar com os seus interesses políticos e econômicos, e construir uma cobertura que seja favorável a esse candidato e que seja contrária aos outros. A gente viu isso no último processo eleitoral, quando a presidenta Dilma
se candidatou à reeleição. A gente viu isso de uma maneira muito forte nas eleições de 2006, quando era o processo de reeleição do presidente Lula. Eu lembro, na época eu estava morando em São Paulo, e eu lembro que eu fui fazer a cobertura do segundo turno, e a gente saía na Avenida Paulista e as pessoas estavam segurando cartazes dizendo: o povo venceu a mídia. Porque já se existia uma clareza do quanto que os meios de comunicação tinham tentado influenciar naquele processo eleitoral. Foi logo depois do escândalo do chamado Mensalão. E, mesmo assim, Lula se reelegeu. Tem um episódio, se não me engano, é para a campanha de 2006, que teve aquele episódio da queda do avião. Acho que foi da queda do avião da Gol, se não me engano. Sim. E que a queda do avião aconteceu no mesmo dia que teve um membro do PT preso com a mala de dinheiro, com dinheiro na cueca. Eu não lembro mais exatamente qual foi o episódio. Mas, de um ponto de vista dos critérios jornalísticos, jogar a queda de um avião com mais de 200 pessoas como sendo menos prioridade do que uma cobertura de um fato como esse é um absurdo, né? Porque a gente sabe que, para os critérios jornalísticos, a queda de um avião no país, de pessoas, de brasileiros, envolvendo brasileiros, teria que ter uma prioridade na cobertura. E foi praticamente não foi tocado. Eu lembro que, na época, a Globo alegou que era porque ainda não tinha imagens disponíveis para fazer a cobertura, né? Não, eu acho que isso a gente sempre tem teses e teses de mestrado, de doutorado, analisando essas questões, né? Acho que os períodos eleitorais são períodos em que os meios de comunicação se posicionam claramente. Eles escolhem um candidato ou eles escolhem um adversário, né? Às vezes não tem um candidato só que lhes agrada, pode ter 2 ou 3, mas tem um sempre que é o importante de não ser eleito, e eles tomam posicionamento. Agora, isso é sempre, pra gente é de uma maneira mais explícita, mas eu ainda acho que pra população ainda de um jeito muito mascarado. E acho que por isso que programas como esse que vocês estão fazendo aqui são fundamentais, justamente para a gente trazer uma visão mais crítica sobre os meios para o conjunto da população. Bia, eu queria saber se você concorda que os números, por exemplo, positivos de intenção de votos em Lula, mesmo ele estando preso, são bons, levando em conta todo esse posicionamento da mídia de massa que a gente vê, que as análises demonstram. Você acha que as redes sociais, as alternativas a essa mídia corporativa, a que você atribui esses bons números, já que a gente vê uma grande maioria dando audiência para os programas jornalísticos que priorizam ou que valorizam não uma boa imagem de Lula, mas, ao contrário, uma imagem negativa? Porque eu acho que a decisão do voto, ela não se baseia só nas informações que as pessoas recebem, né? Ela se baseia também na vida concreta das pessoas. E acho incrível, inclusive, que com toda essa campanha de criminalização brutal que o Partido dos Trabalhadores vem sofrendo já há bastante tempo pelos meios tradicionais, que o presidente Lula esteja liderando as pesquisas e lidere isso mesmo estando preso. Mas eu acho que o que faz essa liderança acontecer não é só uma memória do simbólico que o presidente Lula representa na vida de uma parte importante da nossa população, que é a população mais excluída, mas é também uma análise concreta de como era a vida das pessoas, pelo menos nos 2 governos do presidente Lula, sem fazer análise dos governos da presidenta Dilma. A vida das pessoas, de fato, melhorou, né? As pessoas passaram a ter mais direitos do que elas tinham. Economicamente, o país estava melhor. E isso é importante não só para essa população mais pobre, mas porque o presidente Lula também tem intenções de voto altas e significativas em todas as classes sociais, né? Então, não é uma leitura só que daquela família que foi beneficiada porque ganhou o Bolsa Família, ou daquela família que conseguiu colocar o estudante na universidade, que jamais conseguiria se não fosse o ProUni, não é só, ou que ganhou o direito à moradia no Minha Casa Minha Vida, não é só essa questão. É uma análise real, uma avaliação concreta de que a gente teve um governo que favoreceu, sim, os mais pobres, mas que foi uma das melhores gestões que o Brasil já teve. E por isso que eu acho que ele tem intenções de voto favoráveis em todas as camadas sociais, apesar desse massacre midiático que continua existindo. E esse massacre midiático não é à toa, né? Esse massacre midiático, ele tem uma intencionalidade. A gente falou aqui do papel da mídia, da importância que a mídia teve para deslegitimar o governo Dilma e legitimar o governo Temer. A mídia também foi fundamental para legitimar para uma parcela da sociedade essa condenação em tempo recorde do ex-presidente Lula, né? Que, sem entrar no mérito se foi culpado ou se não foi, eu acho que não há dúvidas de que houve uma seletividade do ponto de vista da justiça
claramente intencional para que Lula não fosse candidato esse ano, para que ele obtivesse uma condenação em segunda instância para impedir que ele chegasse à candidatura, para que ele e tudo indica que a candidatura dele vai ser recusada pelo TSE pelo fato de ele já ter sido condenado por um órgão colegiado. Então, a mídia tem o seu papel fundamental em cada uma dessas etapas. E aí a gente está vendo o quanto que é fundamental a gente, de fato, ter um sistema democrático de comunicação no Brasil, porque enquanto a gente não tiver, a nossa democracia vai continuar sujeita a esse tipo de interferência no jogo político. E não é saudável. É saudável a gente ter uma imprensa livre, é saudável a gente ter uma imprensa plural, que participe desse processo democrático, fomente discussões, informe o cidadão, até dispute a formação da opinião pública. Mas não é saudável para nenhuma democracia que a gente tenha um poder midiático do tamanho que existe hoje concentrado em poucas organizações aqui no Brasil, capaz de decidir rumos da nação, capaz de derrubar presidentes, capaz de eleger presidentes, capaz de interferir desta maneira no processo eleitoral. Porque quando você tem o candidato com as maiores intenções de voto sendo impedido de ser candidato porque houve sim uma ação jurídica, mas legitimada pela mídia, de acelerar a sua condenação para que ele não pudesse ser candidato, a gente está tendo uma interferência direta no jogo democrático. E isso é importante da gente dizer que a mídia, nesse caso, é nada benéfica para a nossa democracia. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que sintonizou agora, nós estamos entrevistando hoje a jornalista Bia Barbosa, coordenadora do Intervozes, um coletivo que atua para garantir a liberdade de expressão e o direito à comunicação. E comigo no estúdio, entrevistando Bia Barbosa, está também Andréa Trigueiro, jornalista e professora da Universidade Católica de Pernambuco. Antes de continuar com a nossa entrevista, nós convidamos você para nos enviar um vídeo falando sobre o jornalismo que você quer. Basta fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos 30 segundos, e enviar para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. E a nossa enquete no Instagram continua com a pergunta: dá para confiar na mídia brasileira? Estamos esperando seu voto e no final a gente comenta o resultado. Desde o golpe de 2016, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, está sob ataque, inclusive com denúncias de censura direta imposta pela direção da empresa. No governo Temer, o Conselho de Administração da EBC, que reúne a TV Brasil e a Agência Brasil, aprovou a retirada do conceito de comunicação pública do documento que orienta objetivos e ações da empresa. Isso é muito grave. O mês passado, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FMDC, denunciou que o Conselho de Administração determinou que a Agência Brasil publicasse somente conteúdo estatal, desvirtuando seu caráter público. Ontem, em debate no Centro de Educação da UFPE, Guilherme Falcão, da nossa equipe de produção, falou com o pré-candidato do PSOL à presidência da República, Guilherme Boulos. Ele voltou a denunciar o desmonte da EBC. Vamos ouvi-lo. Olha, estão desmontando a EBC no Brasil, né? O que a política do governo Temer é uma política de desmonte da comunicação pública, de fortalecimento dos monopólios da comunicação privada. Estão retirando direitos dos trabalhadores da EBC e num desmonte para querer acabar com ela, inclusive de maneira explícita. Nós vimos candidatos da direita, o próprio Geraldo Alckmin, dizer que acabaria com a EBC. Então, nós precisamos de uma comunicação pública valorizada, respeitando os direitos dos trabalhadores, jornalistas e o conjunto dos trabalhadores que estão na EBC e que, sobretudo, garanta diversidade de vozes na comunicação no Brasil. Bia, eu gostaria que você comentasse a fala de Boulos e explicasse melhor para nosso ouvinte o que está acontecendo com a EBC e qual a consequência disso para as pessoas. Acho que primeiro a gente precisa afirmar que esse desmonte da EBC não é algo que é uma decisão que cabe ao governo. Você desmontar o sistema público de comunicação no Brasil, que ainda é embrionário, né, que mal chegou a se consolidar como tal, significa você desrespeitar a nossa Constituição Federal, que prevê a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação. A nossa Carta Magna diz lá que a mídia brasileira não pode ser formada só
por um setor comercial privado. Ela precisa ter uma parcela de comunicação pública. E o que está acontecendo na EBC, nesses últimos 2 anos, além desses momentos importantes que você citou, Eduarda, na sua pergunta, que foi a retirada do papel da comunicação pública, do plano estratégico da EBC, e essa mudança dessa orientação estratégica de dizer que a empresa agora teria um objetivo de divulgar comunicação governamental de Estado, isso é resultado de um processo que começou 2 anos atrás, que teve como primeira medida a extinção do Conselho Curador da EBC, que era o órgão que justamente garantia a participação da sociedade civil na decisão dos rumos da empresa. Essa é a diferença fundamental entre comunicação pública e comunicação estatal? Comunicação estatal, ela tem uma função de dar transparência aos atos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, informar a sociedade, prestar contas dessas ações. Comunicação pública é uma comunicação que é feita com base no interesse do cidadão. Ela tem o dever de dar espaço para vozes que não têm espaço nos meios tradicionais, representar de uma maneira mais diversa e plural possível a diversidade que existe no país do ponto de vista regional, cultural, étnico-racial, de gênero, toda a nossa diversidade, dá espaço para linguagens alternativas de comunicação que a gente não vê nos meios privados. Por exemplo, a comunicação pública hoje desempenha um papel super importante para a programação infantil na televisão, que acabou desaparecendo dos canais comerciais e migrou toda para a TV por assinatura, só que a imensa maioria das nossas crianças não tem acesso à TV por assinatura, porque é um serviço pago e ainda caro no país. Então, a comunicação pública tem essa função de dar visibilidade para programas, linguagens e vozes diferentes. E o que está acontecendo com a EBC, na verdade, é o contrário disso. A EBC, nesses últimos 2 anos, principalmente com a extinção do Conselho Curador, que tinha a função de zelar por esse espaço, por essa participação e por essa diversidade, vem se transformando cada vez mais numa empresa de divulgação de ações do governo, com casos concretos e cotidianos de censura. Você tem ministros que ligam para a redação e pedem para conteúdos serem retirados do ar. Você tem uma direção da empresa comprometida de tal maneira com o governo que você tem pautas que sempre foram importantes de serem divulgadas para a sociedade, sendo impedidas de serem cobertas pelos jornalistas. Quer dizer, você não consegue, o jornalista e o radialista, o trabalhador da EBC não consegue nem sair a campo para tratar de determinados assuntos, porque isso já passa a ser censurado dentro das próprias redações dos veículos da EBC. Você tem um quadro de assédio moral muito grande contra os trabalhadores que se revoltam contra essa situação e denunciam essa situação. Então, você tem quadros de demissão, uma série de programas que tinham principalmente comentaristas e âncoras que tinham uma visão diferente desse governo, foram extintos e saíram da grade da programação das emissoras da EBC, além de um desmonte estrutural. A Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo, que é uma emissora que tem mais de 40 anos e que é gerida pela EBC, está num quadro de desmonte que até muito recentemente estava com seus retransmissores sem funcionar. Ou seja, a Rádio Nacional da Amazônia não chegava para os habitantes da Amazônia porque, do ponto de vista financeiro, não havia interesse em reabilitar os retransmissores que tinham sido queimados quando caiu um raio lá em Brasília. Então, a gente tem um quadro que o embrião que a gente tinha e que foi instituído em 2008, somente em 2008, já com muito atraso, né? Somente 20 anos depois da nossa Constituição, que começou a garantir efetividade aí para esse princípio constitucional da complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, saindo do papel, sofrendo um desmonte muito grande nesses 2 últimos anos. Bia, pegando um pouco ainda sobre Boulos, ele vem aí na sua pré-campanha falando um pouco sobre a necessidade de quebrarmos o monopólio das comunicações, né? Eu lembro também que havia uma expectativa nos governos do PT de que nós tivéssemos avanços nessa área de comunicação e esses avanços não foram tantos. Minha pergunta para você, você acha que um presidente ele tem como avançar e conseguir chegar a esse ideal que o Boulos prega? Deixa eu só colar aqui a sua pergunta, André. A pergunta do ouvinte é de junho. Ele pergunta por que a gente não teve uma reforma dos meios de comunicação durante os governos petistas. Acho que as duas coisas podem ser respondidas junto. Obrigada pela pergunta do Ed. Eu acho que um presidente sozinho não tem condição de quebrar o monopólio das comunicações, até porque qualquer mudança no marco regulatório das comunicações precisa necessariamente passar pelo Congresso Nacional.
Mas é fundamental o comprometimento político e a vontade política de um presidente em abrir esse processo e a começar a transformar esse contexto. Faça um paralelo aqui com o que aconteceu na Argentina. Os países latino-americanos têm sistemas de comunicação muito parecidos com o nosso, muito focados nas empresas privadas com fins lucrativos e muito concentrados em poucos grupos de comunicação. A gente viu países vizinhos, não só a Argentina, o Uruguai, outros países da região, que no período recente tiveram suas leis de regulação da comunicação transformadas e democratizadas, visando a ampliação de vozes, visando a diversidade. Isso não foi feito por decreto presidencial em nenhum desses países, mas foi feito sim por projetos de lei do Executivo que foram encaminhados ao Congresso Nacional e que, ao terem partido do Poder Executivo e chegado ao Congresso, com essa decisão do Poder Central, geraram uma mobilização na sociedade para que isso pudesse avançar dentro do parlamento. Na Argentina, a gente teve marchas com mais de 50 mil pessoas indo às ruas defendendo a lei de meios na Argentina. E foi uma decisão da presidenta Cristina Kirchner de colocar esse projeto em disputa no Congresso Nacional. Então não é um decreto presidencial que vai resolver isso. Boulos nem nenhum presidente vai resolver. Mas a vontade política de comprar essa briga, inclusive de mobilizar a sociedade para fazer esse debate, para ir às ruas, para ganhar a opinião pública em defesa da importância da gente democratizar as comunicações, é algo que tem um papel central no governo. E acho que foi isso que faltou, respondendo a pergunta do Ed, acho que foi isso que faltou aos últimos governos. Havia uma compreensão da importância dessa questão, sempre se soube que isso era uma agenda estratégica, mas isso não foi priorizado em nenhum momento, né? Eu acho que a EBC, por exemplo, foi um avanço importante que veio no governo Lula. A gente teve outras medidas que foram importantes nesse processo, mas de longe a gente não conseguiu, nem de longe a gente conseguiu avançar rumo a um debate público sobre uma mudança no marco regulatório das comunicações que fizesse essa reforma da mídia. A gente teve em 2009 a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que deu um recado muito claro, envolveu mais de 30 mil pessoas no Brasil inteiro, em todos os estados. Aqui em Pernambuco teve a sua etapa estadual também, e quando chegou na etapa nacional, a síntese das discussões era muito clara. A gente precisa regulamentar a Constituição em relação aos artigos da comunicação, precisa lá definir o que é monopólio, o que é oligopólio, precisa constituir um Conselho Nacional de Comunicação para que as pessoas possam participar, a gente precisa responsabilizar os meios que violam direitos humanos, a gente precisa proibir outorgas de comunicação para políticos. Tinha recados muito claros do ponto de vista da gente fazer essa reforma da mídia que saíram da Conferência Nacional de Comunicação. A gente teve todo esse saldo positivo desse processo e isso ficou na gaveta. Se o governo talvez tivesse tido a coragem política de encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional, ou de ao menos abrir o debate com a sociedade sobre isso, para fazer uma escuta com o conjunto da população em relação a isso, acho que a gente poderia ter avançado. E eu não tenho nenhuma dúvida, falei isso ontem no debate aqui que a gente participou aqui na Católica, não tenho nenhuma dúvida de que o que está acontecendo hoje no Brasil também é fruto da gente não ter enfrentado esse processo de democratizar a comunicação lá atrás. E no pano de fundo disso aí, talvez a própria composição do governo, que incluía forças conservadoras em sua base, né? Aquela aposta do lulismo, como define o André Singer, como, na verdade, um governo de reformismo fraco, que era baseado num acordo de ganha-ganha, né? Concessões para as classes populares, concessões para os movimentos sociais, mas por outro lado também preservação de alguns interesses do mercado financeiro, do agronegócio, enfim, e claro, dos setores, dos grandes empresários de comunicação, né? Talvez tenha a ver com, colocando a questão num plano político mais amplo, tem a ver com a própria base política, né, desses governos. Eu queria colocar um assunto na pauta, que são as fake news. A gente ouve falar, a gente repercute nas redes sociais. Existem 20 projetos no Congresso para tratar sobre esse tema. Eu queria saber da tua opinião, Bia, com relação principalmente à proximidade das eleições, um período em que as fake news se proliferam. Esses projetos que estão no Congresso, vocês têm acompanhado eles? A gente tem acompanhado bem de perto e a gente tem ficado bastante preocupado com a resposta que o Parlamento brasileiro tem procurado dar para essa questão.
Primeiro, acho que é importante a gente entender que o fenômeno das chamadas notícias falsas não é algo recente, né? Democracia brasileira, as democracias convivem com notícias falsas, principalmente em processos eleitorais, há décadas, né? E aqui isso não é nenhuma novidade pra gente. Antes você tem os textos apócrifos, né? Panfletos que eram entregues nas vésperas da eleição, dizendo que o cara matou a mãe, enfim, né? Isso. E panfletos apócrifos e muitas vezes fake news nos meios tradicionais, né? A gente, no primeiro ano de jornalismo, a gente estuda os casos clássicos da escola base, que acabou com a reputação de uma família. E notícias falsas não são um fenômeno novo e não são um fenômeno restrito à internet. Acho que é importante a gente colocar isso. O que a internet faz com essa discussão, ela dá uma velocidade de disseminação muito grande e um alcance, ou seja, essas notícias chegam para mais gente do que às vezes o panfleto chegava ou do que um jornal chegava, uma revista ou um programa de televisão. Então é um fenômeno sim que a gente precisa entender, mas a gente precisa colocar ele, acho que neste lugar para a gente não mascarar e não pensar em soluções fáceis, porque ele de fato é um problema complexo. E acho que o Congresso Nacional tem justamente feito esse caminho inverso, tem proposto respostas fáceis para um problema que é complexo. Esses projetos que estão tramitando, eles têm duas características fundamentais. A primeira delas é que eles vão numa lógica de criminalizar a conduta de produção e compartilhamento de fake news. Tem projetos que prevêem pena de 6 anos de prisão para quem compartilhar uma notícia falsa. Já falta lugar na cadeia no Brasil, né? Esse caso aí vai ser... Mesmo que a gente nem entrasse na discussão sobre o sistema prisional e a efetividade do nosso sistema prisional, você pensar que cada cidadão que compartilha uma notícia falsa é um criminoso que tem que ir para a cadeia é uma resposta muito equivocada para esse processo. É a lógica do encarceramento, né? É a lógica do encarceramento, mas é uma lógica, inclusive, impossível de você analisar, porque você vai processar todo mundo. Você vai processar... Todos nós que estamos aqui, e grande parte de quem está aqui no estúdio já é jornalista profissional, a gente já deve ter compartilhado uma notícia falsa sem saber, né? E imagina o cidadão comum que não tem condição de checar essa informação. Então, essa resposta que os projetos têm dado é muito equivocada. E outra resposta que me parece muito equivocada, que esses projetos também apontam, é para colocar sobre as plataformas de internet, ou seja, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o dever deles analisarem o que é notícia falsa e derrubarem esses conteúdos e retirarem esses conteúdos do ar. E se eles não retirarem, eles são responsabilizados. Isso pode gerar uma onda de censura privada fortíssima na internet. Porque essas empresas, com receio de serem responsabilizadas, imediatamente vão começar a remover qualquer conteúdo que ou não seja checado ou tenha alguma suspeita. Esses conteúdos imediatamente vão ser removidos. E aí a gente vai gerar um quadro, principalmente durante o processo eleitoral, de remoção em massa de conteúdo, o que não é nada saudável para a nossa democracia, para a diversidade de opiniões que precisa circular, principalmente na internet nesse momento. Então a gente entende que não dá para você ordenar a remoção de conteúdo sem decisão judicial. A lógica de você avaliar se um conteúdo é verdadeiro ou não, checar, equilibrar isso com o exercício da liberdade de expressão, que é fundamental de ser garantido para o cidadão, é uma lógica que não pode ficar nas mãos das plataformas, que também têm interesses econômicos e políticos nesse processo. Então, a gente precisa tratar o problema das notícias falsas com a complexidade que eles têm, sem respostas fáceis, que é o que esses projetos têm procurado trazer. A gente precisa pensar em programas e políticas públicas de educação para a mídia, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. A gente precisa pensar numa responsabilidade das plataformas, sim, em relação a isso, mas não no dever e na obrigação delas removerem esses conteúdos. A gente precisa, inclusive, cobrar das plataformas transparências e critérios claros e objetivos sobre que conteúdos que estão sendo derrubados, porque elas já estão fazendo isso, né? O Facebook já anunciou recentemente que vai checar conteúdo e derrubar conteúdo, mas com base em que critérios, que checagem é essa, com que viés, né? Porque, de repente, tudo que não for checado vai parecer que é falso, né? Se a gente entra numa lógica de que o checado é a verdade absoluta e o não checado é a mentira, isso não é saudável para a liberdade de expressão, né? Acho que é fundamental a gente informar o cidadão, olha, você tem dúvida da fonte dessa informação? Checa, procura em outros lugares, não compartilha imediatamente, não sai postando em tudo quanto é lugar. Acho que isso é um processo educativo, mas a lógica tem que ser a partir daí, de fomentar o debate, de fomentar a educação, fomentar a checagem
e não de criminalizar e tratar o cidadão. Olha, não compartilhe nada, porque senão você pode ser preso. Acho que a lógica está muito errada do debate. Tem uma proposta, inclusive, que essas plataformas que ganham, né, trilhões, né, faturam numa escala inimaginável para a gente, destinem uma parte ínfima mesmo que seja dos seus lucros para financiar jornalismo de qualidade, né? Sim, eu acho que tem... até porque eles lucram bastante com a difusão dessas notícias na plataforma, né? Então, em alguns países já tem se adotado projetos nesse sentido de fomentar comunicação alternativa, comunicação independente. Porque eu acho que o grande debate é como é que a gente chega num sistema midiático plural. Como é que a gente fomenta isso? Agora, essas plataformas, é um debate importante da gente fazer também, elas têm concentrado cada vez mais o fluxo de informação na internet, né? Na internet, a gente não tem dificuldade de criar um site, criar um blog, colocar uma informação no ar. Mas a disputa ali está pela audiência, está pela atenção do internauta. E cada vez mais a gente tem percebido isso. O Intervozes lançou, tem uma semana, uma pesquisa que se chama Monopólios Digitais. A gente convida todo mundo para ler esse estudo. Está no nosso site, tem um site monopóliosdigitais.org.br que todo mundo pode consultar, que é o quanto que essas grandes plataformas têm concentrado a informação e têm minado a diversidade e a pluralidade também nas redes. Então, esse é outro debate também que fica aí para os desafios da nossa comunicação hoje. Nós já estamos chegando quase no final do nosso programa. Eu vou chamar a Débora Rodrigues, que tem mais informações e o resultado da nossa enquete de hoje. Boa tarde, Eduardo, André e Bia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nas redes sociais, através de Sandra, que deixou um comentário inspirador no nosso canal no YouTube. Também acaba de sair o livro intitulado TVU, Canal 11, a primeira TV educativa do Brasil, de autoria da jornalista Maria Laranjeiras, funcionária da TVU há mais de 20 anos. O livro foi lançado ontem no 5º Encontro do Nordeste de História da Mídia, que prossegue hoje na Universidade Católica de Pernambuco. E logo mais, Laranjeiras vai apresentar no evento essa pesquisa que documentou parte da história do núcleo de TV e rádios universitárias da UFPE. Ela participa da mesa intitulada 50 anos das TVs educativas no Brasil, que acontece no auditório Dom Helder Câmara, na Unicap, a partir das 6 da noite. O Fora da Curva parabeniza a nossa colega Laranjeiras e deseja sucesso com a publicação. Além disso, hoje pela manhã no evento, nossa apresentadora Paula Reis apresentou a experiência do Fora da Curva no grupo de trabalho História da Mídia Alternativa. E hoje à noite também tem palestra interessante na UFPE, como parte do mini curso de extensão O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia. A palestra-aula de hoje é com o professor Arthur Perrucci, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. O tema é o autoritarismo e o fascismo, o alfa e o ômega do golpe. A palestra começa às 7 da noite no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. E agora o resultado da nossa enquete. A nossa enquete no Instagram fez a seguinte pergunta: dá pra confiar na mídia brasileira? Pela primeira vez, a gente teve um resultado que não foi 100%. Isso é bom, senão que a gente tá furando a bolha. 5% das pessoas disseram que sim, dá pra confiar na mídia brasileira, e 95% disseram que não. Obrigada, Débora. Muito obrigada. Eu queria que vocês comentassem, então, o resultado da nossa enquete. Eu acho que a enquete... É que a pergunta, ela é simplificada, né? Tem que ser, porque a gente só pode, do ponto de vista tecnológico, ter sim ou não, sim né? Sim ou não, claro, não. Mas eu acho que mesmo as pessoas que dizem que não dá para confiar na mídia, eu acho que em alguma mídia elas confiam, né? E as que dizem eu confio totalmente na mídia, elas certamente desconfiam de alguma mídia, né? Mas eu acho que o que está acontecendo no Brasil, e a internet é importante para isso, e programas como esse também são importantes para isso, é que tem havido, se tem uma coisa boa que aconteceu nesse processo do golpe, e na relação dos meios de comunicação com a política brasileira, é que isso tem aumentado o questionamento do cidadão em relação aos meios tradicionais. A crise de credibilidade que a mídia tradicional tem não é positiva para o nosso país. Seria importante que a sociedade pudesse acreditar nos meios tradicionais e tivesse meios tradicionais críveis, né, do ponto de vista da diversidade de opiniões e de ideias que circulam ali. Mas é saudável para a nossa democracia que o cidadão passe a ter uma visão crítica em relação à mídia. E eu acho que, nesse sentido, o resultado da pesquisa é interessante, porque as pessoas estão, pelo menos, parando para pensar. Isso é muito diferente do que existia 20 anos atrás, quando eu saí da universidade, por exemplo, que era uma visão de que é a verdade absoluta
é a que está nos meios de comunicação e eles são inquestionáveis. Eu acho que o questionamento é muito saudável para a nossa democracia, independentemente se você, no final das contas, vai acreditar ou não. O importante é a gente se duvidar, se questionar e buscar cada vez uma diversidade de fontes de opinião. Tinha uma vinheta na Rádio Jornal que era uma declaração de Dom Helder Câmara, dizendo assim: o povo não é burro, não é besta, uma coisa assim. O povo pensa, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, principalmente por conta da internet, das redes sociais, acabam encontrando outras formas de se informar, de entender as coisas, mas ainda tem uma parcela muito grande que não conseguiu sair dessa bolha, né? Dessa bolha dos meios de comunicação. Eu acho que a enquete reflete um pouco o que o nosso público, o público desse programa, né? O ouvinte, o internauta, pensa. É um público quase hegemônico, mas que bom que 5%... né? Pelo menos nas redes sociais. No rádio a gente não sabe, porque não tem pesquisa, mas a gente espera que a gente alcance uma gama de pessoas com histórias, com trajetórias o mais diferentes possível, né? Eu, na verdade, concordo inteiramente. A gente, na verdade, defender a democratização da mídia não é crer que as pessoas são idiotas, né? As pessoas são inteligentes, todas as pessoas são inteligentes, todas as pessoas têm capacidade de refletir, como a própria Bia falou, em função da sua própria experiência, né? A questão é, mesmo sendo inteligentes, elas precisam de fontes de informação plurais, né? Diversificadas. Muito obrigada, eu queria agradecer muito a presença de vocês, da Bia, André. Agradece. Quem quiser ainda ver o finalzinho lá do evento, à tarde são 3 mesas muito legais. E para encerrar tem um forrozinho, pé de serra com trio de Malecuia, a partir das 20 horas. Que delícia, eu vou perder, infelizmente. Estou pegando um avião saindo daqui direto para o aeroporto, mas queria agradecer muito, parabenizar a iniciativa e a coragem e o compromisso de quem está construindo esse programa aqui com essa luta que não é só uma luta pela democratização da comunicação, mas acho que é uma luta em defesa da cidadania, né, da diversidade e da liberdade de expressão que vocês estão construindo. Muito obrigada. E convidar quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando, para conhecer o Intervozes, seguir a gente também nas redes sociais. A gente tem página no Facebook, no Twitter, tem o site que é o intervozes.org.br, as nossas pesquisas, publicações, análises, está tudo lá. Bom, a gente fica por aqui. Convidamos você novamente a participar da campanha que lançamos essa semana. Qual o jornalismo que você quer? Responda fazendo um vídeo de mais ou menos 30 segundos e envie para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas depois nas nossas redes sociais. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook e gostou, compartilhe com os amigos. Nós também estamos no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute o tema Sociedade, estamos todos doentes? O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais com Ana Sofia Ramos e Débora Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 17 de maio de 2018, que vai ser retransmitida hoje às 9 horas pela nossa rádio pública. Continue com o Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente disponibiliza lá mais informações sobre o tema de hoje e também divulga outras notícias que você não vê por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. (12h13). ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.